Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez e eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre magnetismo pessoal. Uma das primeiras coisas que eu queria deixar para vocês é que tudo que nós vamos conversar aqui hoje não é uma técnica, não é um conceito, não é uma teoria somente, mas é um estilo de vida. Quando a gente começa a entender o que é magnetismo e começa a colocar isso na sua vida, o magnetismo pessoal, você começa a usar um poder existente dentro de você, as coisas mudam. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje não é para usar somente alguns dias. Quando eu comecei a usar o magnetismo pessoal na minha vida, no meu dia a dia, desde o acordar até o dormir, eu consegui despertar esse poder que existe dentro de cada um de nós. Esse poder não existe somente dentro de mim, ele existe de qualquer ser humano. A grande questão é que as pessoas, por ser um conhecimento milenar, esse conhecimento do magnetismo ele vem do Egito há mais de 4, 5 mil anos atrás, e poucas pessoas têm acesso ou o interesse em entender e conversar sobre ele. Então eu quero começar com vocês. O que é magnetismo? Não é? Vamos no conceito primordial do que é magnetismo. Nada mais é do que força da vida. Então, magnetismo é uma conexão com as forças da natureza para influenciar algo. O exemplo mais claro de magnetismo que nós temos é um ímã, onde este ímã ele atrai os objetos imantados, objetos de ferro, aço. Quando você coloca um ímã perto dele, ele atrai. Ou seja, há uma conexão entre as forças do ímã e as forças desse outro objeto que gera essa atração. E é isso que nós vamos fazer, ou é isso que o magnetismo pessoal nos ensina a fazer. E a gente começa a vivenciar isso. A gente começa a descobrir e a utilizar as forças que nós temos dentro de nós, o poder, não é nem força, é o poder que nós temos dentro de nós para poder magnetizar as coisas. E quando você começa a entender isso, as coisas ficam mais fáceis, você consegue negociar com muito mais facilidade, você consegue melhorar o seu relacionamento, porque ele fica muito mais fácil você lidar com o relacionamento com seus amigos. A sua vida se transforma porque você consegue atrair as coisas para você. Então, eu quero mostrar como que funciona isso. Eu vou compartilhar aqui um vídeo que eu quero mostrar para vocês que o magnetismo pessoal ele existe. Se nós estivéssemos em sala, eu iria fazer essa demonstração pessoal. Como nós não estamos, eu peguei um vídeo de um curso que eu ministrei e fiz esta apresentação. Existe um poder dentro de nós e esse poder faz com que você consiga influenciar a outra pessoa. Olha o que aconteceu nesse curso aqui. Então eu tinha uma participante do curso. Eu estava utilizando a energia que existe em mim para poder atrair a energia que existia nela e fazer com que os movimentos do braço dela me obedecessem.
esse é o primeiro ponto, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria provar para vocês que o magnetismo existe, ok? Então ali, estava usando o poder existente dentro do meu corpo para poder trabalhar com as forças das pessoas. E todos nós podemos fazer aquilo. Ou seja, ajudar a natureza a restabelecer o equilíbrio do corpo. Magnetismo pessoal, quando eu trago esse poder de atração, o poder do ímã, para a minha vida pessoal, eu estou falando de magnetismo pessoal, estou falando de atração, de atrair coisas, de atrair pessoas. Então, o magnetismo pessoal é uma qualidade pela qual um ser humano atrai o interesse, atrai a confiança, a amizade e o amor dos demais. Aquela pessoa que é altamente carismática, aquela pessoa que você quer ficar do lado dela, aquela pessoa que quando ela começa a falar, você para o que você está fazendo para poder ouvir ela, essa pessoa ela possui um magnetismo. Porque ela tem uma energia, ela canaliza toda a energia interior dela para que ela possa atingir os objetivos dela. E dentre os objetivos dela está incluído a atenção das outras pessoas. Só que ela não chama, ela não fica querendo aparecer para ter a atenção das pessoas. A atenção, o interesse das pessoas é muito natural. Ela exala isso. Acho que todos nós conhecemos pessoas que você quer ficar perto daquela pessoa, que você gosta de ouvir aquela pessoa falar, que você se sente bem ao lado daquela pessoa. Então isso é o magnetismo pessoal. Depois eu coloco os outros vídeos aqui. Então vamos começar na técnica. Como é que eu faço isso? Antônio Carlos, como é então que eu consigo ter esse magnetismo para que quando eu fale as pessoas me deem atenção, para que eu seja carismático, para que as pessoas sintam-se influenciadas por mim? Porque toda vez que eu exerço a minha influência magnética, é muito mais fácil eu conseguir fechar um negócio, eu fechar um trabalho, eu vender um produto, eu conquistar uma pessoa. É muito mais fácil quando eu exerço influência magnética. E exercer influência magnética tem que ser de modo natural. Ok? Existem 3 pontos, 3 itens no nosso corpo que são a base da influência magnética e 2 outros itens que precisam trabalhar em conjunto para que a influência magnética seja funcionada, ou seja, para que você tome posse do magnetismo pessoal que já está presente em você, minha gente. É isso que é importante que a gente saiba. Você tem esse magnetismo dentro de você. Até hoje, muitas vezes, você não soube como trabalhar com isso. Então eu tenho os olhos, eu tenho que saber utilizar os meus olhos. Os olhos fazem parte fundamental do magnetismo pessoal. A minha voz, ela faz parte do magnetismo pessoal. As minhas mãos, o que eu faço com as minhas mãos, faz parte do magnetismo pessoal. São os 3 itens de forma que existem no nosso corpo que nós temos que saber coordenar. E além disso, eu preciso ter vontade, entender o que é vontade, como canalizar essa vontade e principalmente, não existe magnetismo se você não confia em você. Ter confiança, ter autoconfiança, acreditar que você pode. E aí eu quero fazer um parênteses, porque todos nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos.
Nós não fazemos o que queremos, nós não atingimos alguns objetivos que são colocados em nossas vidas simplesmente porque nós desfocamos do nosso alvo. E vocês vão ver durante a apresentação que um ser com magnetismo pessoal em alto, um ser humano magnético, ele não está preocupado com os outros, ele está preocupado com o objetivo dele. Então, o foco principal dele é aquilo que ele precisa fazer. Não é ser egoísta, mas não se deixar desfocar por coisas menores. Então vamos ver item a item. Os olhos. Os olhos exercem uma grande influência magnética. Eu vou frustrar algumas pessoas que vieram aqui agora, que iam aprender como criar uma influência magnética, um ser magnético só para conquistar alguém ou só para fazer alguma coisa. Como eu disse para vocês, minha gente, magnetismo pessoal ele é um estilo de vida. Então como é que você vai trabalhar os seus olhos? Você vai trabalhar com um olhar sereno, com um olhar firme, com um olhar desapaixonado, mas um olhar que inspira confiança e determinação. Então, quando você estiver conversando com uma outra pessoa, o seu olhar vai estar focado na outra pessoa. Não é aquele olhar assim, em cima, como se estivesse, entre aspas, comendo a pessoa, nem aquele olhar que está atravessando a pessoa. Mas é um olhar de atenção ao que a outra pessoa está falando. É aquele olhar que mostra: eu estou te ouvindo, eu estou sintonizado com você. E é muito importante a gente falar sobre o poder dos olhos, porque as pessoas não olham nos olhos quando vão conversar. É muito, muito, muito engraçado isso. Você vai conversar com uma pessoa, as pessoas olham para o chão, olham para a parede, olham para o lado, olham para si, olham para o celular, que é a maior falta de respeito existente hoje, mas ela não olha para os olhos do seu interlocutor. Então você quer inspirar confiança no outro ser humano quando ele está falando? Use a primeira regra do magnetismo pessoal. Olhe nos olhos. Fixe o seu olhar, mantenha o olhar firme, que seja um olhar sereno. Não é aquele olhar que eu estou te vigiando, mas é aquele olhar que eu estou te ouvindo com muita atenção. Só o fato de você utilizar melhor os seus olhos, de você manter um contato com as pessoas, olhando nos olhos dela, você vai ver como vai aumentar o seu poder pessoal. Porque as pessoas vão sentir que você é uma pessoa de confiança, porque quando elas falam, elas são ouvidas. As pessoas não veem que o seu ouvido está captando as falas dela. Elas sabem que você está as ouvindo por causa dos seus olhos. Você pode ter olhar interessado ou olhar desinteressado. Quantas vezes você já esteve falando com alguma pessoa e aquela pessoa tinha um olhar que estava atravessando o seu corpo? Você percebia que a pessoa não estava aí para o que você estava falando. O olhar denuncia as pessoas. A história de que os olhos são as janelas da alma é verdade. Cuide do seu olhar todas as vezes que você estiver falando com alguém. O seu magnetismo ele vai ser exalado ou não a partir do momento em que você sabe utilizar os seus olhos durante uma fala. Então, o primeiro ponto, o primeiro item que compõe o magnetismo pessoal, que compõe uma influência magnética ao ser humano, é o olhar. O segundo são as mãos. E a pessoa não precisa ser um lutador de karatê para ficar fazendo uma porção de coisas. Já que você falou que tem que usar as mãos, eu fico para baixo e para cima utilizando as mãos.
Não é nada desse jeito. Utilizar as mãos é você ter movimentos comedidos e naturais. É na hora que você está comentando com as pessoas, você utiliza os seus gestos, as suas mãos, para ampliar o processo de comunicação com o próximo. A partir do momento em que eu utilizo a minha mão, as minhas mãos, para melhorar a minha comunicação, eu estou ampliando o poder da minha mensagem ao meu interlocutor. E quando eu faço isso, acontece isso que está no slide. Há um efeito que se retém muito tempo depois de terem sido esquecidas as palavras. Eu vou para uma reunião de negócio com um futuro cliente. Esse cliente já conversou ou vai conversar com outras pessoas. A forma como eu olhar para esse cliente, a forma como eu utilizar as minhas mãos com esse cliente durante a minha fala, pode deixar uma imagem para mim, uma imagem nele de mim, que vai sobressair as outras apresentações. Então lembrem sempre que for conversar, sempre que for discursar, ver a melhor forma de que você utilize suas mãos para facilitar o seu processo de comunicação. Então eu gosto muito de usar como exemplos como você vai falar com a pessoa, vamos partir no meio algo. Então você usa a mão, vamos partir no meio. As coisas elas têm que ser positivas, elas não podem ser negativas. Então são 3 os itens que compõem o magnetismo pessoal. O primeiro que nós vimos são os olhos, o segundo são as mãos, o terceiro eu vou falar daqui a pouco que são as vozes, aqui é a voz. Então a partir do momento em que você aprende a utilizar o poder que as suas mãos têm para ampliar a sua comunicação, você amplia os seus pontos na conversa que você foi ter. Ou seja, você exerce influência magnética. Então vejam que, voltando, os olhos, um olhar sereno, um olhar firme, um olhar desapaixonado. Então eu tenho que treinar o meu olhar, eu não tenho que ficar fingindo um olhar para ninguém. Segundo o que nós falamos agora, movimentos comedidos, movimentos naturais, ao conversar ou a discursar. Então eu não tenho que ficar inventando a roda com as minhas mãos. Muito menos eu vou ficar estático. Tem pessoas que vão conversar, participar de uma reunião, ficam o tempo todo de braços cruzados ou ficam, quando estão em pé, com as mãos nos bolsos ou com as mãos para trás. E aí é muito complicado porque você tem déficit na sua comunicação. Você fica um ser estático. Você tenta se comunicar somente com uma das vias da comunicação, que é a voz, que é a fala. E isso não vai causar impressão, não vai te dar magnetismo. Vejam que esses 2 itens que eu falei até agora, você não tem que fingir nada. Você vai ter movimentos naturais dos seus olhos e movimentos naturais das suas mãos. O que precisa é de treino. Treino para ter um olhar firme, treino para poder aprender a olhar com as pessoas nos olhos dela e treino para poder tirar a mão do bolso, se você utiliza muito a mão no bolso, e começar a gesticular com as suas mãos. E o terceiro é a sua voz. Temos que ter voz com tons modulados. A sua voz, ela pode ser treinada e ela precisa ser uma voz agradável. Eu não preciso nem falar que a voz precisa falar o português de forma linda e correta perfeitamente. Isso eu não vou nem falar. Mas a sua voz, ela tem influência magnética sobre as outras pessoas. E o principal, minha gente, a velocidade adequada. Antônio Carlos, o que é velocidade adequada?
A velocidade adequada é utilizar a sua voz de acordo com o seu interlocutor. Existem pesquisas científicas no mundo todo que mostram que todas as vezes que eu utilizo a voz, que eu tenho uma velocidade de voz similar à voz do meu interlocutor, eu fecho muito mais vendas, eu conquisto muito mais do que ter uma voz totalmente diferenciada. Então, eu tenho o meu ritmo de fala, que vocês estão vendo desde o início da apresentação, vocês estão conhecendo o meu ritmo de fala. Mas se amanhã eu vou para uma reunião de negócios onde eu tenho uma apresentação para poder fazer com uma pessoa, começo a conversar com essa pessoa. E essa pessoa ela é um pouco acelerada. Ela começa a falar um pouco assim demais, ela fala que todo mundo produz um grande efeito que retém muito tempo, e eu queria saber o que você tem para poder apresentar para mim, porque eu tenho que apresentar para o meu diretor aqui na empresa, que a gente vai ver se vai te contratar ou não. Se eu vejo que essa pessoa ela é um pouco acelerada na voz, eu preciso dar uma acelerada na minha voz também para entrar em sintonia no inconsciente dessa pessoa. Então eu começo a falar de uma forma um pouco mais veloz, eu não imito, gente, tem que ter muito cuidado com isso. Eu não imito a pessoa, mas eu adequo a velocidade da minha voz à velocidade da voz dela, para que o inconsciente dele diz, eu estou falando com alguém igual a mim. Então, nós, seres humanos, nós gostamos de duas coisas. De pessoas que são iguais a nós e de pessoas... nós gostamos de pessoas que são iguais a nós e... Nossa, eu ia falar um negócio esquecido, daqui a pouco eu lembro. Mas é porque o foco maior é pessoas iguais a nós. Então, se eu gosto de pessoas iguais a nós, se uma pessoa fala muito rápido e eu tenho uma fala de velocidade mais devagar, então a pessoa começa. Então vamos lá, faça a sua apresentação para mim, porque eu quero ver o que você vai fazer, o que eu tenho que apresentar para o diretor para a gente poder te contratar. Aí eu começo, olha, a minha apresentação, o meu trabalho que eu vou produzir aqui na empresa, é um trabalho que vai ser... Aí eu começo a ir muito lento, ele começa a ficar ansioso. O inconsciente dele começa a falar para ele que não há uma sintonia entre o comprador e o vendedor, entre o que ele quer e o que eu tenho a oferecer. E o que vai acontecer? As chances de eu fechar negócio vão ser muito, muito pequenas. Por isso que a voz é um componente essencial da influência magnética. Voz agradável. Então, no caso, eu tenho uma voz que eu acho feia. Fonoaudiólogo é o profissional para você. A voz, ela pode ser treinada. Então, você pode treinar em casa, você vai para o YouTube, treino de voz, ou a um fonoaudiólogo, que é o melhor profissional para poder cuidar da sua voz. Para que você tenha uma voz agradável, com tons modulados, e aí a sua experiência do dia a dia vai te mostrar qual velocidade você vai utilizar com cada pessoa. Porque eu dei um exemplo de uma pessoa que fala muito rápido, mas você também vai encontrar algumas pessoas que falam muito lentamente. E essas pessoas que falam lentamente, elas gostam de pessoas que falam lentamente também. Então, se eu vou negociar com uma pessoa que fala lentamente, se ela me perguntar algo de modo lento e eu utilizar o meu ritmo muito apressado, blá, 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 eu não vou gerar sintonia com ela, eu não gero magnetismo. Magnetismo, um precisa atrair o outro, tem que gerar sintonia. Então nós temos que estar sempre ligados em todos os locais onde eu preciso ter a atenção e o interesse dos outros, como é que eu vou me portar.
Eu lembrei aqui o que eu ia falar que era o ser humano gosta de duas pessoas, aqueles que são iguais a eles, e o ser humano gosta do que é bonito, aquilo que as pessoas taxam, o que essa pessoa taxa como bonito. Então, a questão do magnetismo pessoal, onde eu vou ter uma voz adequada, é onde eu vou me colocar num processo de igualdade com a outra pessoa. E você vai ver que o processo de uma voz agradável, com velocidade adequada, ela deixa também um efeito muito mais longo, mesmo que as palavras foram esquecidas. Então, se você está tentando vender um negócio para uma pessoa e você tem outros concorrentes ali, se você utiliza o olhar sereno, firme, olhando nos olhos nos olhos do seu interlocutor, movimentos comedidos nas mãos e voz agradável com uma velocidade adequada, você tem 90% de chance de fechar o negócio, se você tiver um bom produto, é claro, de fechar negócio com eles. Por quê? Porque você está exalando, você está tirando de dentro de você, você está colocando para fora um poder que já é seu. Só que vejam que você não tem que fazer força nenhuma para ter um olhar firme, para ter movimentos naturais ou para ter uma voz agradável. Você simplesmente vai treinar esse poder existente dentro de você e utilizar no seu dia a dia.